Monte Sinai. Situado no sul da península do Sinai, no Egito, é um pico de granito com altitude de 2.285 metros. Ali, Moisés recebeu as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos. No pico do monte, encontra-se a pequena capela da Santíssima Trindade, construída em 1934 sobre as ruínas de uma igreja do século XVI. Para se chegar ao topo, existe uma escadaria escavada na rocha com cerca de 4.000 degraus, chamada o Caminho de Moisés. Abaixo do Sinai, encontra-se a planície de Ar-Hara, onde possivelmente os israelitas acamparam enquanto Moisés subia a montanha. Monte Sinai. Este foi o local escolhido por Deus para entregar sua lei escrita ao homem. Jesus havia passado a noite inteira em oração aqui no monte, perto do mar da Galileia. Quando o dia amanheceu bem cedinho, ele chamou a si os 12 discípulos, fez uma oração, impôs-lhes as mãos para que eles também iniciassem seu ministério. Depois se dirigiram para a praia, aqui no mar da Galileia. Ali uma multidão o esperava. Pessoas aqui da região, de Decápolis, também de Tiro, Sidom, Mar Mediterrâneo, todos se ajuntavam para ouvir as mensagens e os ensinos de Cristo. A praia ficou pequena. Jesus, abrindo o caminho entre a multidão, se dirigiu então para uma planície. Ali ele se assentou. E todos assentados agora estavam atentos para ouvir as palavras de Jesus. Havia uma grande expectativa a respeito do que ele iria ensinar. Havia uma falsa expectativa messiânica por parte da multidão. Os escribas e fariseus desejavam domínio sobre os odiados romanos. Os pobres camponeses, pescadores, esperavam ouvir a certeza de que as suas arruinadas cabanas, a escassez da comida, a vida de labutas logo chegasse ao seu fim e fossem trocados por mansões e dias de felicidade. E em lugar de uma única vestimenta que cobria o seu corpo de dia e servia de cobertura à noite, eles esperavam receber de Cristo os ricos trajes de seus conquistadores. Todos achavam que Israel seria em breve honrado diante das nações, como escolhido do Senhor, e Jerusalém exaltada como a cabeça de um reino universal. Jesus, então, abre sua boca e passa a proferir o que nós conhecemos hoje como o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse ensino de Jesus era um ensino estranho, totalmente contrário à sua expectativa e àquilo que os rabinos ensinavam. Eles não conseguiam parar de ouvir suas palavras. O Espírito Santo foi trabalhando em cada coração e naquele dia, naquele sermão, apresentou-se perante a multidão, aqui nessa montanha, os ensinos de valor eterno para todos os seres humanos em todas as épocas.
Aqui nesse local, Jesus tocou num assunto muito delicado para muitas religiões nos dias atuais. Muitos ensinam por aí que a lei de Deus foi mudada ou alterada. Mas aqui, Jesus ensinou algo diferente. Ele disse: não penseis que vim mudar a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo, passará os céus e a terra, mas nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E aquele que não ensinar isso será considerado pequeno no reino dos céus. Mas aquele que ensinar e praticar, esse será considerado grande no reino dos céus. Jesus não mudou sua lei. Se a lei de Deus pudesse ter sido mudada, Jesus não precisaria ter vindo a esse mundo morrer pela nossa transgressão. Mas exclusivamente porque a lei de Deus não pode ser mudada, é que Jesus veio pagar o preço da nossa desobediência. Por falar em lei de Deus, eu me lembro agora de um outro monte, onde o próprio Cristo, pré-encarnado, entregou as 2 tábuas da lei. Foi aqui nesse monte que há mais de 3.000 anos no passado, Deus entregou as 2 tábuas de pedra a Moisés. Êxodo 31, verso 18, assim nos diz: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. A partir de hoje, esse texto da Bíblia assume para mim um novo significado. Em saber que foi nesse local, aqui no Monte Sinai, que Deus deu as 2 tábuas da lei a Moisés. Eu fico imaginando a cena enquanto o povo de Israel acampado aqui embaixo, observando a montanha em meio a relâmpagos e trovões. Deus se manifestava nesse monte, a montanha tremia e Deus pronunciou os seus 10 mandamentos. Talvez você já se perguntou alguma vez por que é que Deus teve que dar a Moisés, ao seu povo, a lei escrita. Por 430 anos o povo de Deus fora escravo no Egito. E quando eles foram libertos e após atravessar o Mar Vermelho e chegarem ao Sinai, Deus queria dar esta lei como um símbolo de um novo começo, de uma aliança, de uma nova história que Ele queria escrever com o seu povo. Ainda que a lei tenha sido dada aqui no Monte Sinai, é lógico que a lei já existia. Quando vamos para o Gênesis, nós aprendemos que ali estavam os mandamentos. O primeiro e o segundo mandamento, que fala sobre não ter outros deuses diante do Deus verdadeiro, nem adorar imagens de escultura, é claramente visto na ordem de Jacó à sua família, de que eles não deveriam adorar a esses deuses e lançar fora os seus deuses de barro. Quando vamos para o 4º mandamento, que orienta a guardar o sábado, lá em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, após haver criado o mundo em 6 dias, Ele descansou no 7º, aí já estava o sábado. Quando a Bíblia fala que o 6º mandamento é não matarás, lá em Gênesis você já tem a história de Caim matando Abel e caindo sob a desaprovação divina. É claro que a lei já existia, ela sempre existiu, ela é o fundamento do governo de Deus. Agora, uma coisa nós temos que entender: ninguém é salvo pela observância à lei de Deus. Isso seria salvação pelas obras. Nós não ensinamos isso. Nós somos salvos exclusivamente pela graça de Jesus. Paulo escreveu em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. E no verso 9 ele diz, não de obras para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos pela lei, mas todo aquele que é salvo por Jesus Cristo, ele vai andar na obediência da lei. Nós somos salvos para obedecer. E Jesus, quando veio a essa terra, Ele não falou que a lei seria abolida, ou muito menos que Ele veio abolir.
Em Mateus 5, 17 e 18 está claro que Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. E esta mesma lei que foi dada por Deus aqui no Monte Sinai, ela foi repetida por Jesus Cristo no Monte das Bem-aventuranças. A lei de Deus é como um espelho. O espelho mostra que o seu rosto está sujo, mas não pode limpá-lo. A lei de Deus mostra que você está em pecado, mas não pode perdoar o seu pecado. A função da lei é nos levar a Cristo. Por isso ela deve ser respeitada. Nós não somos salvos pela lei, pelas obras. Somos salvos por Cristo. Mas uma vez salvos por Cristo, o resultado dessa salvação é a obediência à lei. Por isso eu pergunto para você hoje: está você disposto a partir de hoje obedecer à lei de Deus como norma do juízo? Está você disposto a aceitar os 10 mandamentos como sendo a vontade de Deus para a sua vida? Se esse é o seu desejo, eu queria orar com você agora. Pai Santo, aqui neste local, onde o Senhor pronunciou as bênçãos e os ensinos sobre o teu povo, nós também queremos ser abençoados. Nós queremos declarar a nossa fé na tua palavra, na tua lei e pela tua graça obedecê-la. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Jesus prometeu que viria e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar. Espere.